um curso, era um grande sonho meu há tempo fazer um curso executivo em Stanford, né? E aí eu fiquei 2 semanas lá no campus, vivendo lá, tive um curso executivo para empresas de alto crescimento com professores fantásticos e um conceito que facilita muito essa discussão, cara, e aí eu trouxe para cá também para nossas discussões ali na própria OMIE, mas que também no iFood, o próprio Bloise já trazia, o Fabrício, isso nas discussões, que é aquele famoso conceito do two-way doors, né? Se uma decisão que você vai tomar para fazer uma aposta, um teste, ela é reversível ou ela não é reversível. Fala, Daniel, tudo bem? Fala, Matheus, bom dia, tudo bem? E você? Tudo certo, estamos ao vivo aí. Cara, queria primeiro te agradecer muito aí por topar bater esse bate-papo com a gente, acho que vai ser super legal. Para a galera aí que está nos acompanhando, esse aqui é o nosso 29º podcast da SaaS BR Club. Para quem não nos conhece aí, né, a gente é a primeira comunidade focada em SaaS B2B do Brasil. A gente surgiu basicamente há um ano aí, quando eu fiz uma viagem com meus sócios para o SaaStr, lá nos Estados Unidos, né? E a gente viu muito conteúdo legal de software. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente olhou para o mercado e falou assim, cara, meu Deus, tem muita empresa foda aqui, muito empreendedor legal, muita coisa acontecendo. E todo mundo só fala nas suas próprias bolhas ali, as próprias empresas. Não tem nenhum ambiente focado realmente em elevar o nível de conteúdo. Foi daí que surgiu a comunidade, né? Hoje nosso convidado é o Daniel Rosa, né, diretor de Growth aí da OMIE. Né? Acho que dispensa apresentações ao MIE, todo mundo já conhece. Mas, Daniel, se apresenta aí para a galera. Prazerzaço estar com você hoje. Estou bem animado aí para esse bate-papo. Boa, obrigado demais pelo convite aí, Matheus. Obrigado pelo serviço aí que você faz para a comunidade de SaaS. Eu acho que com a comunidade aqui, SaaS BR, eu acho que ela é muito relevante. Tenho acompanhado os conteúdos, muita gente boa já passou por aqui, aí é uma satisfação, aí é um prazer enorme poder estar trocando aqui e estar no meio dessa comunidade também, tá? Me apresentando rapidamente, hoje eu lidero as áreas de growth, recentemente assumi a área de marketing também, a área de inbound, e a área de inbound da UMIE. Então são as 3 grandes áreas que eu estou na frente lá na UMIE hoje, nossa grande máquina de crescimento, né? Eu acabo resumindo tudo em growth, mas recentemente a gente vai falar um pouco mais, também assumi a área de marketing, estou muito feliz com esse desafio. Antes da UMIE, acho que resumindo aqui, eu passei pelo iFood, tive uma experiência muito legal lá. Eu era o head de growth de B2B. Meu grande objetivo lá era crescer a base de restaurantes ativos do iFood, então fiquei 5 anos lá, foi uma bela escola. Já passei por fintechs também, investida pelo BTG, quando eu me mudei para São Paulo, e trabalhei muitos anos no ecossistema de tecnologia de Florianópolis, Santa Catarina, onde eu me formei na Federal de Santa Catarina, né, como engenheiro de produção, apesar de nunca ter sido engenheiro, né? Eu brinco que eu participei do movimento Empresa Júnior muito cedo e isso já me desviou do foco do engenheiro tradicional, logo eu vim para as áreas de marketing, de growth, sempre em empresas de tecnologia. Tá? Eu nunca trabalhei em outras empresas que não empresas com base tecnológica muito forte. Então isso me deu uma experiência legal aí, espero contribuir com você aí nessa troca. Sensacional. Puta trajetória bacana. Até aproveitando para enganchar uma pergunta aí, né? Eu acho que quando a gente viu as áreas de growth surgindo efetivamente nas empresas, isso aí foi, falando de realidade Brasil, você começou a ver isso acontecer em 2020, 2021, que as empresas começaram a falar, nossa, preciso criar uma área de growth, né? E inicialmente era uma área muito focada em experimentação, normalmente ficava separado ali de marketing, né? E o growth era muito conectado ao growth hacking, né? A galera ficava, puta, como é que eu penso uma campanha polêmica? Como é que eu penso formas ali, né, de expandir minha base de usuários, viralizar, né? Tinha muito esse viés experimental. Uma coisa que eu percebi nos últimos 2 anos, principalmente, é que as empresas começaram a fazer uma fusão. Inclusive, você mesmo falou que você assumiu o chapéu aí de growth e agora, né, o de marketing também. Eu acho que acabou acontecendo das empresas, de certa forma, perceberem que a cultura do growth ela tem que estar dentro do marketing diretamente, né? E não ser uma área externa que fica, entre aspas, tentando fazer experimentos. A cultura do growth ela tem que estar dentro do marketing. Queria escutar um pouco da tua visão sobre
essa visão evolutiva mesmo das áreas de growth, né? Pô, você passou pelo iFood com isso, pegou um puta crescimento lá durante a pandemia, né? Agora tá no Omie. Como é que você tem visto essa evolução aí das áreas de growth nas empresas? Legal, cara. Acho que você falou dois pontos bem relevantes sobre essa evolução. Eu acho que primeiro começou sim com muita experimentação, como achar caminhos, né, quick wins, caminhos rápidos para escalar geração de demanda, escalar o crescimento das empresas. E depois, quando se percebeu que esse mindset, né, das pessoas que trabalham com growth, de testar rápido, né, errar, aprender, ir para o próximo e conseguir fazer isso com consistência, isso é válido para quase todas as áreas da companhia. Né? Então, o growth ele foi se expandindo, né? Ele não, no próprio iFood, eu olhei já para aquisição, já olhei para ativação, depois a gente expandiu também o foco de growth, né? Para alavancas que faziam sentido para crescer o negócio. Então, uma das grandes alavancas, por exemplo, né? Ainda falando sobre o iFood, que me fez crescer muito a base de restaurantes, eu já falei em outros podcasts sobre isso, foi a redução do churn, por exemplo, o aumento de retenção, né? E isso com mindset de growth, de testando modelos, de segmentando dados de usuários, entendendo comportamento, testando mecânicas de incentivo, e deu muito certo lá, foi o que a gente conseguiu reduzir muito, obviamente, além de melhorias contínuas em aquisição, ganho de eficiência, a gente conseguiu empilhar mais base de restaurante. Na Omie, e aí essa fusão com o marketing agora, eu acho que faz muito sentido pelo segundo ponto que você trouxe, que é cultura, que é a mentalidade de crescimento, o mindset de growth, né? A gente fala muito sobre isso aqui, e eu acho que quando a gente consegue, não só para o marketing, mas eu vou falar especificamente do marketing, levar essa mentalidade de crescimento para o marketing também, faz muito sentido, porque muitas áreas de marketing ainda são muito carentes de dados, né? De tangibilizar o impacto do marketing. E aí, a minha cabeça aqui é muito levar a ciência de growth para o marketing. Tá? Vou te dar alguns exemplos, assim, que a gente já começou a fazer por aqui, mesmo tendo pouco tempo aí, 2 meses que eu estou na frente da área também, mas que eu já influenciava antes. Hoje, muito se discute do impacto das campanhas de marca, né, de branding. A gente já consegue aqui ter uma clareza de quanto eu preciso investir, quanto que é o custo para eu ter um lift de um usuário influenciado pela marca, porque eu já fiz uma campanha de marca no passado, totalmente no digital, a gente fez brand lift para entender quantos usuários eu influenciei, quanto eu investi e saber o custo por usuário. Então, hoje eu já sei, de uma forma bem racional, bem cabeça de growth, se eu quiser, né, aumentar a presença da minha marca, quantos usuários eu vou ter que influenciar, quanto eu vou ter que pagar por isso por usuário, qual que é o montante do meu. Eu acabei de fazer esse exercício agora para o meu planejamento de 2026. E aí eu pedi um budget já muito alinhado com isso. Eu quero impactar X milhões de usuários, porque isso vai trazer mais relevância para a nossa marca. E aí já é um plano muito mais tangível de marca, por exemplo. Outro exemplo é social, né? Muita gente investindo em conteúdo, em social, mas ainda eu acho que existe uma carência de metrificar melhor o impacto disso. Né? Quando se consegue unir essas cabeças de growth e de marketing, você consegue ter um plano muito mais metrificado, né? com indicadores que fazem sentido. E também, cara, eu acho que os hackers de growth aí, que manjam muito de ferramentas, de automação, eles ajudam muito o time de marketing a automatizar várias tarefas que para operar no volume que é necessário hoje, elas ajudam muito a ganhar produtividade na operação, tá? E um último ponto, por exemplo, que a gente vai falar talvez mais para frente um pouco, hoje uma das grandes alavancas nossas de marketing são os eventos. Né? E os eventos também precisam ser medidos, né, do início ao fim, precisam ser automatizados para ganhar produtividade. E com a cabeça que a gente tem do time de growth, do time de marketing aqui hoje juntos, a gente consegue ter isso de uma forma muito mais racionalizada. A gente saiu com um BP bem agressivo já de eventos para esse ano, e a gente já sabe quanto de receita, de leads a gente tem que entregar na esteira toda, sabe? Então, acho que faz bastante sentido essa união. Sensacional, não, total, é uma união essencial, né? Assim, a cultura de experimentação ela precisa acontecer no marketing, ela não pode ser uma área externa. E não só no marketing, né? Acho que todas as áreas das empresas têm que ter capacidade de testar rápido, inclusive a área de produto, né? Você via no mercado até um tempo atrás
todo mundo, putz, fazendo muito discovery, pensando demais para botar funcionalidade, e hoje você vê áreas de growth, inclusive, entrando na parte de produto para testar hipóteses, testar possíveis funcionalidades. Já cansei de ver produto, por exemplo, que nem tinha funcionalidade pronta, criou lá um mock dentro do produto, botou um botão e via se os usuários clicavam interessados só para mensurar se aquilo seria uma funcionalidade, por exemplo, que poderia ser colocada no roadmap, né? E acho que você falou um ponto super bacana também em relação ao olhar não só para aquisição de novos clientes. Você falou, pô, você citou aí um exemplo focado em retenção, né? Querendo ou não, se você retém mais, é growth, é uma estratégia de growth, né? E aí você entra, obviamente, com vários recursos, pensando em como você vai reter mais. E aí, uma coisa que eu ia te perguntar, né? Quando você olha para uma empresa do tamanho da Omie, né? Que já tem vários produtos complementares, né? Vários add-ons, vamos dizer assim, no produto, já tem uma capilaridade legal no mercado. Acho que a gente até estava conversando aí, né, antes de entrar ao vivo. Pô, vocês têm um mercado potencial hoje de 22 milhões, são 22 milhões de empresas no Brasil, mas né, empresas que não são MEI são ali mais ou menos 8, 9 milhões, ou seja, né, um potencial gigantesco. Hoje o teu olhar de growth, né, atualmente, ele está muito mais voltado para aquisição e educação de novos clientes, ou ele está mais focado em expandir dentro da base? Talvez você me fale assim, Matheus, tá os dois, mas eu queria entender, talvez, pensando em estágios de empresa, né, onde que as áreas de growth deveriam se atentar mais, ou até né, se existe alguma regra de falar, puta, agora eu deveria olhar para retenção, agora eu deveria olhar para aquisição, e assim por diante. Boa, cara. Eu acho que o playbook padrão, né, de uma forma geral, sempre as áreas de growth começam olhando muito para aquisição, né, que é para dar aquela impulsionada inicial em qualquer negócio e fazer essa esteira de aquisição funcionar bem, depois você entra, primeiro você se preocupa muito com volume, né, com conseguir ganhar mercado e abastecer até teu time comercial. Em dado momento, né, eu já vivi algumas vezes isso, você começa a ter uma pressão muito grande por eficiência. Hoje, eu acho que, dado o contexto atual do mercado, todo mundo já começa com essa pressão, né, com IA agora, com essa pressão de entregar uma aquisição muito mais eficiente, com retorno já do dia zero, né? No passado, às vezes, as empresas eram muito mais capitalizadas, talvez, e elas podiam gastar um pouco mais de dinheiro para ganhar volume e depois se preocupar um pouco com a eficiência. Hoje mudou um pouco isso. E, naturalmente, quando a empresa já vai ganhando um market share aí maior e já vai tendo um porte, né, e uma receita muito mais relevante dentro do seu mercado, ela começa a enxergar outras alavancas e crescer em cima da sua própria base ou adicionar novos produtos, né, que são as formas ali mais convencionais de crescer. Então, acho que esse um pouco são os estágios. A Omie, pelo porte da Omie, né, hoje a gente está com uma base aí de mais de 180 mil clientes já, né? Líder no mercado de sistema de gestão hoje e também com conta PJ dentro do sistema de gestão, né? Com serviço financeiro. Então a gente já tem a gente tem grandes oportunidades aqui já de cross-sell e upsell. A gente tem uma agenda forte já sobre isso. Obviamente que a aquisição ela ainda continua muito relevante, é ainda o nosso principal motor de crescimento por causa exatamente disso que você falou. Então, depende muito do mercado da empresa. O nosso mercado, ele ainda, como um todo, ele é muito pouco penetrado. Né? Dos 8, 9 milhões de empresas que você citou aí, que são o nosso mercado potencial, retirando o MEI, se você somar a Omie, que é a player número 1 hoje, com os outros players, o segundo e o terceiro colocado, isso não deve atingir 500 mil clientes no total de um mercado de 8, 9 milhões. Uhum. Né? Então, a gente estima que dá para crescer 15, 16, 17, 18 vezes ainda nesse mercado, o mercado como um todo de sistema de gestão. Então, assim, tem muita educação, principalmente para o pequeno e médio empreendedor a ser feita, a gente aposta muito nisso, para ele entender a necessidade que ele tem de um sistema de gestão e o quanto isso leva ele para outro patamar de negócio, isso faz ele crescer. Né? A gente tem uma métrica que a gente sempre usa aqui, e é uma métrica interna nossa, que a gente consegue analisar isso em todos os nossos clientes que utilizam. Cara, quem utiliza um sistema de gestão como o da Omie, ele cresce 50% mais que o mercado. Então, essa educação que a gente tem que levar para o pequeno e médio empreendedor. Por outro lado, a gente já conseguiu criar um ecossistema que nos permite fazer cross-sell e upsell.
né? Então, hoje, à medida que o cliente, a nossa precificação, por exemplo, à medida que o cliente cresce de faturamento, a nossa precificação é um percentual que vai reduzindo cada vez mais, então a gente não cobra mais dele percentualmente, pelo contrário, a gente ajuda ele a crescer, reduzindo o percentual do nosso serviço. Só que, claro, como ele cresce, ele fatura mais, o nosso ticket vai crescendo junto com ele, né? Mas numa proporção muito justa. E uma grande aposta são a parte dos serviços financeiros embarcados no sistema de gestão, né? Que todo empreendedor precisa de uma conta PJ, todo empreendedor precisa de crédito, né, para capital de giro, todo empreendedor precisa fazer suas transações bancárias, todo empreendedor precisa de cartão. Então, tem muita coisa legal que a gente tem feito também, fazendo esse cross-sell com a nossa BU de serviços financeiros, principalmente, e também a loja de aplicativos da Omie, que é a Omie Store, né, que aí você consegue integrar, né, são integrações já ali, algumas já nativas no RP, no sistema de gestão, que permite ele ir para além, né, com os nossos parceiros e fazer automação de marketing, por exemplo, fazer automação de análise de dados, fazer automação de várias coisas com os parceiros que a gente tem presente lá, tá? Então, é uma agenda bem forte nossa. Hoje, growth ajuda nas duas frentes, mas ainda a aquisição é muito relevante dado esse posicionamento, né, do mercado nosso aí, potencial. Perfeito, faz super sentido também, né? O que você falou, vocês têm 180 mil clientes, o que é uma carteira gigante, pô, o que você falou é líder de mercado, né? Mas ao mesmo tempo são 9 milhões de empresas potenciais, né? Então ainda o market share é muito pequeno, o mercado tem muito potencial, então faz todo sentido vocês estarem brigando agora para educar esse mercado, incrementar essa base, e ao mesmo tempo é legal que vocês estão criando, de certa forma, um ecossistema que oferece outras soluções para o empreendedor, né? E acho que no final do dia adquirir um cliente é caro, né? Mas quando você traz esse cliente para dentro, você tem um ecossistema, você vai aumentando muito o LTV dele, né? E você vai conseguindo ter um crescimento interno que é super bacana, né? Acho que esse é o diferencial aí de uma empresa quando ela começa a chegar no patamar que vocês estão. Perfeito, é isso mesmo. Legal, muito bacana. Até inclusive alguns episódios atrás, né? Eu trouxe aqui a Aurora, né? A CRO aí da Omie, e a gente acabou falando muito do ecossistema de parceiros e tal, né? E aí eu fiquei, me perguntando, eu falei, caramba, né? A Omie fez um trabalho sensacional com os contadores, né? Inclusive você falou que esses dias vocês estavam em kickoff, tinha contador junto, então eu vejo que assim, vocês grudam nessa galera, oferecem um ecossistema ali de parceria para eles, para que obviamente eles revendam a solução de vocês. E aí eu fiquei pensando, será que o time de growth tem algum envolvimento nisso, né? Então essa parte de, experiência, aquisição de novos parceiros, né? Educação de mercado, porque isso está diretamente ligado. Se cada contador trazer 100 clientes para vocês, né? Vocês chegam nesse objetivo de muito mais rápido. Como é que é essa visão da atuação do time de growth para essa questão de expandir realmente o ecossistema de parceiros aí? Legal, cara. Essa é uma pergunta ótima, é uma coisa que a gente discute muito aqui. Eu discuto muito isso com a Aurora diretamente. E ela me coloca muitos desafios nesse sentido. Como que a nossa máquina de crescimento de growth, né, hoje é a nossa máquina que a gente chama do inbound, né? A nossa máquina inbound é a nossa máquina hoje mais previsível, né, mais escalável aí, e cada vez mais eficiente, né? Nossa briga aqui é por deixar ela cada vez mais assertiva e eficiente. Como que ela ajuda a impulsionar ainda mais o nosso outbound, né, através dos contadores e dos franqueados que trabalham os contadores, né, que é o modelo da Omie como um todo, que é a nossa máquina principal, né, que é como a Omie cresceu, né. Então, assim, hoje a gente tem algumas mecânicas que fortalecem esse ecossistema do inbound incentivando o outbound. A gente chama do famoso flywheel, né. Então, pensa que todo o lead hoje que a gente traz via inbound, a gente tem um processo único aqui dentro de casa, né, que poucas empresas têm, que a gente identifica o contador desse lead antes de vender para ele. Se esse contador ele já é parceiro nosso, já é de um franqueado nosso, né, esse franqueado já faz a venda para esse lead, senão a gente vende dentro de um canal interno. Mas se ele não é parceiro, cara, eu já identifico um caminhão de contadores novos, potenciais parceiros, que o meu canal de outbound, os meus franqueados, o meu canal interno que faz outbound também poderia estar trazendo para fazer parceria com a Omie. Então, hoje a gente consegue ter já através da aquisição do inbound que eu faço,
eu já identifico contadores, os que não são parceiros, eles incentivam a minha esteira ali do outbound, do meu time que faz relacionamento com novos parceiros, novos contadores, para trazer eles para perto da UMIE e ajudar a empurrar a máquina toda, tá? Então, isso até é uma forma, né, mais específica do nosso modelo, digamos assim, de você provar ainda mais valor, né, do investimento que em aquisição via inbound, por exemplo, né, via mídia de performance. Que eu também trago oportunidade de novas parcerias, né, para o time do outbound através dos compradores aqui identificados. Tá? Essa é uma das formas, tá? Outra forma clássica, obviamente, é CRM, né? Então, imagina que hoje a gente tem réguas com cadências, que o CRM está dentro do time de growth, e aí o time de growth não ajuda só o inbound, o time de growth ajuda o outbound a cadenciar a relação dele com o contador e com o lead do contador também. Né? Então, a gente também trabalha essa esteira e aí faz nutrição, faz regras bem segmentadas, personaliza ofertas, etc. E ajuda a empurrar a esteira do outbound também. Então, acho que são as duas grandes frentes, sabe? O flywheel, inbound e outbound, e também aí muita automação e regras de CRM para nutrição, engajamento de contadores e para acelerar a própria esteira do outbound. Cara, muito legal esse ponto que você comentou de quando o cliente vem, ele poder colocar qual que é o contador atual para vocês metrificarem se, pô, esse cara já é um parceiro ou se não é, né? Vocês meio que acabam gerando 2 leads, de certa forma, né? Isso é super interessante, esse modelo que você colocou. E imagino que vocês tenham várias réguas conectadas depois, né? Para, obviamente, direcionar o cliente e depois direcionar esse parceiro, né? Bem bacana esse insight aí. Nunca tinha pensado nisso, inclusive. Cara, acho que uma coisa que acaba acontecendo muito, né? Quando você lidera uma área de growth, querendo ou não, você acaba querendo testar muita coisa nova, né? E quando você chega numa empresa mais tradicional, às vezes nem tão tradicional, mas que não tem uma cultura de growth, a galera tende a querer arriscar menos, né? Não quero expor, né? Muita preocupação com o resultado ali. Putz, vamos sair do que a gente está fazendo no arroz com feijão para arriscar o novo. Normalmente existe um certo atrito dos líderes de growth em algum momento com os C-levels, às vezes com o CEO. Teve alguma história na tua carreira, não precisa ser o nome, obviamente, mas em toda a tua trajetória, que você teve alguma ação que você achava que você tinha que fazer de qualquer forma, foi impopular, e aí você acabou brigando, implementou, não implementou no final, mas traz algum exemplo desse, que eu acho que todo gestor de growth já teve alguma dessa, né? Com certeza, cara. Essa é uma discussão constante. Eu acho que eu tenho alguns exemplos, mas antes de dar alguns exemplos, assim, até falando uma coisa que eu reforcei o meu aprendizado agora, em agosto do ano passado, eu fiz um curso, era um grande sonho meu há tempo, fazer um curso executivo em Stanford, né? E aí eu fiquei 2 semanas lá no campus, vivendo lá, tive um curso executivo para empresas de alto crescimento, com professores fantásticos e principalmente o networking que você ganha lá, né, com profissionais do mundo todo, referência, é muito legal. E um conceito que facilita muito essa discussão, cara, e aí eu trouxe para cá também para nossas discussões ali na própria OMIE, mas que também no iFood, o próprio Bloise já trazia, o Fabrício, isso nas discussões, que é aquele famoso conceito do two-way doors, né? Se uma decisão que você vai tomar para fazer uma aposta ou um teste, ela é reversível ou ela não é reversível, né? Ou quão fácil é reverter essa decisão, né? Então, cara, eu vou experimentar aqui, mudar. Vou te dar um exemplo que a gente fez. A gente antes discutia muito até que tamanho de lead eu deveria colocar um touch comercial ou não, né? E tinha um certo tamanho de lead nosso aqui que pelas métricas de eficiência, de LTV sobre CAC, não valia a pena, né? Quando a gente olha para a eficiência, a gente colocar aquele lead para um atendimento de uma pessoa comercial. E a gente demorou para tomar essa decisão porque era um volume muito significativo, né? E a gente tem um time comercial grande e representava uma boa parte da receita dele. E a gente tinha um receio de, cara, vamos virar isso aqui, vai estragar nossa esteira, o time vai ficar ocioso, etc. Até o certo momento que a gente falou, cara, isso é reversível? E isso vai ter um impacto muito grande? Se a gente vê que deu ruim, em uma semana a gente vira e volta. Né? E às vezes os times perdem
tempo discutindo, né, hipóteses, etc., ao invés de pegar lá e virar a chavinha, né, e, putz, daqui uma semana é reversível, ou é uma coisa que, putz, se eu virar a chavinha vai ter um impacto lá na frente no meu cliente, ele pode, sabe, ficar muito chateado comigo, etc., e não vou conseguir reverter mais isso. Aí você tem que pensar com mais calma, estruturar a decisão, trazer dados, né, trazer mais gente para um fórum, para decidir. Nesse nosso caso, a gente, cara, depois se provou a melhor coisa que a gente fez. A gente ficou se perguntando por que a gente demorou tanto tempo para fazer isso. Porque a esteira principal nossa, core, com os clientes um pouco maiores desse ticket, ficou muito mais saudável. A gente conseguiu trazer mais clientes com ticket maior para os times comerciais. Né? O nosso LTV sobre CAC dos canais, ele aumentou por causa disso. E a gente se forçou a trabalhar muito mais automação para essa esteira que a gente chama de touchless, né? Que é a esteira sem contato comercial, depois dessa virada. Então, o time de produto se engajou mais, o time de design da jornada do usuário se engajou mais. A gente fez inclusive, né, com você aí, com a Get Demo, a gente fez uma jornada de trial muito legal, que ajudou muito a escalar também essa esteira, depois de uma decisão dessas que, com um conceito simples de, cara, é reversível, não é reversível, facilita muito a discussão, né, com o C-Level, com a diretoria toda, tá? Então, se eu tiver uma dica para dar nesse sentido para os profissionais de growth, tentem trazer essas decisões baseadas nisso, assim, o quão vai ter de impacto essa decisão, se ela é reversível rápido ou não, porque eu acho que isso facilita bastante a discussão, tá? Legal, muito, muito bacana os exemplos. Acho que, querendo ou não, né, uma das funções do time de growth, principalmente quando a gente está falando de novos clientes, é estourar a bolha, né? Então, em alguns casos, realmente, vão ter ações que são mais delicadas, né? Porque pode mexer com posicionamento de marca, né, viralização. Tem muito time de growth que fica focado nisso, principalmente para empresas que atendem o B2C, né? Normalmente a galera precisa conseguir, né, cair no boca a boca, vamos chamar assim, mas a gente sabe que no B2B também isso é extremamente importante. E tem ações que são menos impactantes, né? Pô, é botar um botão na plataforma, é fazer... então, tem coisas que vão impactar menos de certa forma ali, não vão ser um risco, né? Como você falou, você pode fazer e voltar uma semana depois e falar, cara, não deu certo, vamos para o próximo experimento. Diferente de algumas ações que acabam sendo, né, que às vezes envolvem imagem da marca, e quando você já é grande, é bem difícil você brincar com essas coisas, porque algumas coisas podem ser tiro no pé, né? Achei super legal que você comentou, né, um pouco sobre essa parte de relação com o produto, né, PLG, você mesmo comentou ali, né, que vocês fizeram um projeto com a Get Demo e tudo mais. Conta um pouquinho sobre essa relação de growth com produto, né, e um pouquinho das ações que vocês tracionaram nessa linha de PLG aí dentro de casa, porque eu acho que quando a gente fala do ecossistema de software, né, um dos canais viáveis que o time de marketing pode utilizar, growth, etc., é o próprio produto, né? Legal, cara. Essa pergunta eu acho que é uma das mais importantes hoje em dia, porque há muitos anos atrás, em 2018, eu fiz meu primeiro curso do Reforge nos Estados Unidos, né? E na época pré-pandêmica, eu tive a oportunidade de fazer presencial e conhecer lá o Brian Belfort, do Andrew Tin, que fundaram praticamente o Reforge, né? E aí depois eu fiz mais 2 cursos com eles também, né, na era online aí. E, cara, a primeira coisa que você aprende é que não existe growth sem produto, né? Hoje em dia. Não existe growth sem produto. Growth que está desassociado de produto não é growth hoje, né? É outro tipo de área, assim. Então, eu acho que a primeira coisa para fazer funcionar, que a gente tem, né, sempre tem oportunidade de melhoria em todas as empresas, mas a gente tem tentado reforçar muito aqui, primeiro ponto, ambas as áreas, independente da metodologia que você utiliza, a gente utiliza os OKRs, né, os OKRs aqui, ambas as áreas têm que ter objetivos compartilhados, primeiro de tudo. Se os objetivos não são compartilhados de largada, o alinhamento não está bem feito e aí a execução também não vai sair bem feita, obviamente. Então, no plano estratégico, né, no plano trimestral, etc., dependendo da frequência que cada empresa faça, primeiro ponto, OKRs ou objetivos compartilhados entre áreas de produto e áreas de growth. O segundo ponto, acho que na hora de executar, você tem que montar uma squad compartilhada. Então, hoje, as nossas áreas, as squads que a gente toca, por exemplo, de PLG, de esteira autônoma nossa aqui,
é uma mistura de growth, de marketing, de produto, de operações, de design, todas as áreas lá que fazem sentido estão representadas, né, CRM. Esse é o segundo ponto, squad, né, multidisciplinar. Terceiro ponto, que eu acho que precisa muito, e aí empresas, principalmente empresas que ainda estão amadurecendo, tem muita empresa que o roadmap do time de produto não é tão claro, não é tão transparente para todas as áreas, né? Então, assim, o time de produto tem que ter um roadmap claro e transparente para todas as áreas do que eles estão priorizando para ver se está alinhado e está fazendo sentido com o que as demais áreas de negócio estão demandando e estão precisando para crescer o negócio. Então, terceiro ponto, roadmap claro do time de produto. Um ponto que que eu acho que nem todo mundo tem consciência também, e aí muita gente gosta de colocar o problema para o time de produto, o problema para o time de tech, e nossas áreas têm ganho maturidade muito nisso aqui, que seria o meu quarto ponto. Os times de growth, de marketing, as áreas de negócio, elas precisam aprender também a especificar melhor tecnicamente o que elas querem, né? Para que essa relação com o time de produto e de tech seja mais fluida, né? Eu vejo que muito do embolo que dá às vezes putz, o time de negócios pede uma coisa, o time de tech entende outra ou não consegue traduzir, então, né, tem que ter ali alguém, ou o próprio time de growth que seja mais técnico, ou você tenha designers, tenha front-ends que consigam fazer aquela especificação um pouco mais traduzida para que o time de desenvolvedores consiga entender, o time de tecnologia consiga entender exatamente e os dois times se alinhem, tá? E o quinto, que para mim seria uma cereja do bolo, cara, que para mim seria o mais avançado e é o que a gente está testando agora, recentemente, tá? E eu super recomendo, é o seguinte, hoje, nesse ano, inclusive, eu vou ter pessoas técnicas dentro da área de produto de tech que vão responder para a minha área e que estão dentro do meu budget. Legal. Né? Então, só que são orientadas pelo líder de produto de tech, que seguindo a filosofia de todo o nosso desenvolvimento de produto de tech, só que matricialmente vão estar respondendo para a área de growth, a área de marketing. Porque eu coloquei no meu budget alinhado com o time de produto de tech. Para mim, isso funciona super, porque daí você ganha velocidade, né? Você tem uma pessoa lá dentro seguindo a metodologia do time de produto, não gera fricção, e eu consigo também ter muito mais priorização de forma mais simples, mais fácil no roadmap, porque eu tenho uma pessoa dedicada. Óbvio, né, que precisa de recursos para isso, né? Estou falando de uma empresa que já tem um porte grande, que nem a OMIE, mas eu acho que essas são umas boas práticas, tá? E aí, o que a gente tem feito de legal aqui disso, assim? Eu acho que, primeiro, a nossa esteira autônoma, né, que é o nosso touchless, que é você conseguir lá comprar sozinho o sistema de gestão. A gente tem focado muito em onboarding, né? A gente chama do nosso onboarding do trial ou do teste grátis. E aí, duas coisas. Uma, demos interativas que ajudam bastante, né? Como aqui a gente tem parceria aí com a GetDemo. Nos ajudam principalmente a explicar a jornadinha desde o começo, sabe? Com vídeos de acesso ao sistema, de configuração do sistema, de caminho de compra do usuário. Isso nos ajuda bastante. No nosso caso, tem nos ajudado também no pós-compra, na taxa de inadimplência de pagamento. Né? Porque a gente ainda opera ali, né, o nosso pagamento com um sistema de cobrança de boletos. E aí, cara, tem muita gente que vai lá, faz toda a jornada, passa pelo carrinho, compra e eventualmente esquece de pagar o boleto ou tem uma taxa ainda de inadimplência, principalmente na venda autônoma, um pouco mais alta. E aí você explicar também esse caminho, é meio que o onboarding do pagamento, né? Você explicar, cara, você tem que ir com demos interativos, com caminho, isso, cara, tem ajudado bastante a reduzir essa taxa de inadimplência também, de, cara, olha só, você tem que acessar aqui, pegar o boleto, pagar, entrar aqui. Então, também ajuda nesse processo, né, de confirmação da compra de fato, tá? E obviamente, esse é um desafio que a gente ainda tem aqui nessa esteira de clientes menores, né? Cara, e muito CRM, principalmente via comunicação, jornada toda via WhatsApp, assim, né? Acho que isso já é bem batido já, né? Já é o feijão com arroz, quase que o feijão com arroz hoje em dia, mas acho que tem muita gente que ainda não faz bem. Mas hoje a comunicação toda é por WhatsApp. Né?
Uhum. Caramba, que legal. A gente tinha visto muito case, obviamente, de demo interativa para alavancar conversão e tudo mais, mas essa aí para educar o cara para pagar foi a primeira vez. Que legal, velho. Acho que isso é super bacana, né? Porque, querendo ou não, o usuário ele precisa ser educado em várias etapas do processo, né? Ele precisa ser educado na hora da compra, ele precisa ser educado na hora de começar a utilizar, ele precisa ser educado, né, em diversas variáveis. Então, é muito interessante. E sobre o ponto que você comentou ali, né, em relação a, cara, explorar product-led growth e ter um time alocado dentro de produto, acho que faz muito sentido, né? Porque aí você tem um time que está onboardado pelo time técnico, está alinhado com as diretrizes de desenvolvimento, mas ele é um recurso seu que está focado em ter agilidade para os experimentos. Porque se você for brigar com o roadmap, você vai demorar meses para conseguir fazer um experimento, e a gente sabe que isso quebra toda a expectativa que se tem dentro de uma área de experimentação rápida, né? Total, cara. E aí, eu esqueci até de comentar isso, mas uma coisa que até acho que no iFood, pelo que eu lembro, eu não tinha isso, mas aqui na Umie a gente tem, cara, e faz bastante sentido. A parte de produto, de tecnologia, em cima do nosso core, que é o sistema de gestão, obviamente está dentro do nosso CTO, né, o Rafa, da área dele, que comanda muito bem isso. Mas a parte de tecnologia de web, a parte de tech de web, que é toda a aquisição, a nossa home, né, o site, etc., ela está dentro do time de growth hoje. E isso é uma estrutura que agiliza muito. Então, quando você fala de experimentação web, que não envolve o produto, que está mais na jornada de aquisição, de conversão, do que a gente chama de CRO, né, de Conversion Rate Optimization, ali no site, ela está toda dentro do meu time aqui. E isso agiliza muito. Então, todos os testes A, B, C que a gente faz nas páginas de conversão, botão, formulário, cara, tudo que é jornada de aquisição eu consigo, que é web, eu consigo testar aqui. Então, pra você ter uma ideia, no último quarter, meu time fez mais de 50 testes na web ali de páginas diferentes, de formulários diferentes, formulário em 1, 2, 3 testes, por exemplo. E isso dá uma, cara, isso por si só já cria uma cultura muito grande de experimentação dentro do time de growth, sabe? Então, ter times técnicos dentro de growth, com uma certa divisão com o time de produto, né? Produto core lá, dentro da esteira de roadmap de produto, né? E a parte web, talvez, com growth, faz bastante sentido também, tá? Caramba, muito legal. Eu acho que toda vez que eu tentei ver alguma empresa que não tinha essa divisão bem feita e que as ações de marketing barra growth entravam no roadmap, cara, nada andava, porque a prioridade sempre é do time de produto. Então, é bem interessante que hoje em dia as empresas já estão vendo que, cara, vale a pena você ter um time alocado pensando nisso, porque no final do dia é um time que vai estar gerando ROI direto, né? Vai estar fazendo as campanhas e assim por diante. Claro, tem que ter um time do outro lado evoluindo o produto constantemente, mas são até iniciativas diferentes. Já vi time, inclusive, que está bonificando a parte do time de tech ali que está alocado nesses projetos por receita, né? Então, pô, animal, gera uma cultura de desenvolvimento bem diferente. E falando um pouco de canais, né? Pô, a gente, principalmente em 2025, aí viu muita gente falando sobre novos canais aí, né? Founder-led Growth, comunidade, GEO, né? Por conta da AI ali, saindo um pouco do tradicional SEO, mais focado em, pô, você perguntar para o GPT e aparecer tua empresa ali em primeiro. Queria entender o que você está vendo desses canais. Acho que comunidade é um negócio que vocês já dominam muito por conta dos contadores, né? Vocês têm os contadores, vocês têm toda essa parte de educação. Então, pô, acho que comunidade é um negócio que vocês apostam antes mesmo de virar a moda de chamar isso de comunidade. Mas como é que você tem visto assim esses canais? Vocês estão apostando em alguma outra estratégia? Pô, posicionar o CEO, pagar influenciador dos mercados? Como é que você está vendo isso? Cara, eu acho que você comentou bem, assim, acho que, cara, comunidade a gente né, já criou essa nossa grande comunidade de contadores ali, o nosso desafio ali é engajar cada vez mais eles, a gente traz muito conteúdos, eventos, etc., para que eles, né, consigam continuar muito engajados na parceria com a UMIE. A parte de DO, especificamente, é um assunto que eu venho estudando bastante, né? Já fiz publicações sobre o assunto, criei uma comunidade só sobre isso no WhatsApp para a gente discutir mais com vários profissionais ali
de SEO e que tem surgido discussões muito boas lá, né? Quero entrar, hein? Tá bom, eu mando aí, eu compartilho depois lá, a gente compartilha materiais praticamente dia sim, dia também lá. Cara, eu acho que esse é um assunto que tem um potencial muito grande, o impacto dele hoje, né? Apesar de eu mesmo, eu fiquei muito fascinado pelo assunto e ter divulgado, assim, pô, Geo é o caminho agora, mas ele ainda tem um impacto pequeno comparado com o total de buscas, né? Mas a gente viu que principalmente aquelas buscas mais informacionais de topão de funil, cara, tem um dado da Ahrefs lá que caiu 44%, né, as posições número 1 do Google lá. A queda de tráfego do mercado como um todo, também pela Ahrefs lá, caiu 35%, então todo mundo ficou assustado esse ano, né, cara, putz, caiu o tráfego para todo mundo, mas quando você olha a conversão, ela cai também, mas ela cai menos, né, então, putz, as pessoas estão indo muito mais bem direcionadas, as LLMs estão fazendo o papel mais informacional e vai ser importante você saber lidar nesse novo mundo, assim, né? A gente está bem avançado nessa discussão. A gente já utiliza plataformas gringas aqui, né? Tem muitas plataformas brasileiras já boas também, mas a gente optou por uma plataforma gringa aqui, que é a líder de mercado hoje, que a gente já acompanha a nossa posição nas LLMs, já acompanha os prompts que buscam ali principais que a gente quer acompanhar, a gente já sabe o volume o score de visibilidade nosso, que é a quantidade de menções que se aparece, né, a posição que se aparece nessas menções, você consegue ver os concorrentes, os players, em que posição cada um está aparecendo. Então, nesse assunto, a gente está bem posicionado no sentido de já ter informação, já adaptamos o nosso plano de SEO/DO para estar customizando os nossos conteúdos com as boas práticas ali que está, né, se estudando muito hoje para o assunto. Então, isso é um mercado, é uma alavanca promissora que você tem que estar estudando, bem posicionado, sabendo o que está acontecendo, que ainda tem um impacto que não é tão relevante ainda, mas o crescimento está absurdo, assim, né? A tendência ela é absurda, assim, porque o ChatGPT tem um dado ali famoso que as buscas no ChatGPT até julho do ano passado tinham crescido 374%. Né? Então a curva ela é assim, né? Uma curva que está vindo muito exponencialmente. Então esse sim é um assunto que a gente tem olhado muito. A gente tem olhado muito conteúdo como um todo, né? Então, puta, seja founder-led growth, seja employer-led growth, né? A gente tem tentado criar esteiras de produção de conteúdo cada vez mais assertivas para os públicos que a gente precisa, mais uma volumetria maior, com uma frequência maior para trazer mais tráfego a partir disso, mas que seja relevante, né? Que tenha alguém falando com autoridade, com significado para aquela audiência. A gente tem um exemplo bem legal, né? Sigam ele aí depois, o Felipe Beraldi, que é o nosso economista-chefe aqui do LinkedIn, que a gente tem feito um trabalho bem legal com ele. A gente tem um estudo, cara, aqui que só o MIE tem, que já foi referenciada por Ricardo Amorim, por CNN, por várias imprensas relevantes, que é o IOD, que é o Índice OMIE de Desempenho Econômico das PMEs. A Aurora deve ter falado aqui também quando ela veio, mas como a gente tem uma base muito grande de empresas, de PMEs, né, cara, o que movimenta a economia são as PMEs. Então, fazer essa leitura de como as PMEs estão enxergando o mercado, como estão os indicadores das PMEs, é um baita dado para o mercado como um todo e que só a gente tem. Então, a gente se utiliza disso para, se você tem um dado relevante, se você tem um conhecimento relevante que você tem, que agrada um determinado público, quanto mais você posicionar ele com alguém que tem autoridade, né, como o Beraldi, e conseguir ganhar alcance disso, mais tráfego para você. Pode ser que seja o seu fundador, pode ser que seja um grande especialista do seu time, né? O fundador geralmente é o cara de referência, funciona muito bem, mas eventualmente você tem algumas referências dentro de casa, né, sobre algum assunto, algum dado relevante que também funciona. Então a gente tem apostado muito nisso. E aí duas alavancas, cara, que são bem tradicionais, mas que no nosso caso a gente também está olhando com carinho, é a própria construção de marca, né? Então a Almie está num tamanho que a marca hoje ela está ficando cada vez mais relevante, né? E a gente precisa dar esse tamanho para a marca também, né? A Almie cresceu antes da marca dela, a gente brinca assim, né? Então agora a gente está apostando também bastante em reforçar a nossa marca, reforçar a marca Almie. E uma grande alavanca que também é uma alavanca tradicional, mas que
quando você acerta a mão, acerta o formato, acerta plataformas proprietárias com plataformas feitas em parcerias, dá muito certo, impulsiona muito a sua esteira, que são os eventos, cara. Os eventos, acho que você acertando, tem muito evento hoje no mercado, né? Voltou com muita força depois da pandemia, mas você acertando o formato, né? As parcerias, o público, né? O conteúdo, ele ainda ajuda muito, muito, muito mesmo a drivar resultado, porque no nosso caso, cara, a gente faz muita educação do mercado ainda, né? A gente tem que fazer muito engajamento dos contadores, educar os contadores. Então, ele nos ajuda muito nisso, assim. E aí incentiva eles a nos ajudarem a crescer mais ainda, indicarem mais leads. E ainda mais relevante no nosso caso, porque vai vir uma grande mudança no mercado, que a maioria das PMEs aqui ainda não está consciente disso, que é a reforma tributária. A reforma tributária, ela vai mudar toda a tributação, né, o formato de tributação. As PMEs vão precisar do seu contador cada vez mais e vão precisar cada vez mais de um sistema de gestão. E aí o nosso sistema de gestão já está pronto, já começou já a transição da reforma tributária esse ano, né? Não é todo mundo que sabe, mas a partir desse ano já, ou seja, a partir já de 1º de janeiro, muitas das cidades, isso tem um calendário gradual, né? Então várias cidades, municípios e estados estão transitando, e toda PME vai ter que apontar já na nota fiscal dela, de forma educacional já, o IBS e o CBS, que são os novos impostos, né? O novo formato dos impostos que serão cobrados e que substituirão os impostos atuais lá numa agenda até 2033. Mas acho que 33 ou 32. Então, cara, a gente está vivendo uma onda muito legal aqui. Eu acho que essas outras alavancas vão nos ajudar, né, a crescer aí 5, 10 vezes mais nos próximos anos. Cara, muito, muito legal esses pontos que você trouxe aí. Acho que a parte do fundador, realmente, você vê cada vez mais fundadores posicionando, né? A galera tá evitando ser o fundador back-office, né? Antes tinha muito isso. Pra você ter uma ideia, pô, aqui na GetDemo, no começo, cara, 100% da demanda era do meu perfil. Hoje em dia a gente já estabeleceu os canais e tudo mais. Mas ainda assim, pô, mais de 50% vem diretamente do meu perfil. E a gente põe ads no meu perfil, isso alavanca, vem lead da comunidade aqui também, né? Então, pô, é impressionante como as pessoas têm preferido consumir conteúdo de um CPF ao invés de consumir de um CNPJ. O próprio algoritmo mesmo, ele não é muito de alavancar conteúdo de empresa, né? Então, você vê essa transição sendo feita de maneira, porra, com cada vez mais importância, né? Outro ponto que você falou do GEO ali, você já falou que você já está com comunidade, já estão rodando aí dentro. Impressionante como as empresas grandes já estão antenadas com isso aí. Eu conversei com o Júnior Beltrão, né, que é o CRO da Asas, também falou que já estão com a área de GEO dentro. Eu falei, caramba, né? E quando eu converso com os fundadores aqui da comunidade, que a maioria é a galera que está ali entre seus 30, 50 funcionários, 10 milhões de faturamento por ano, a galera ainda, cara, nem está pensando nisso, né? Então, pô, você vê que é um negócio que ainda é bem difícil ver gente sabendo falar sobre isso no Brasil, né? Pô, vocês, como líderes de mercado, já estão olhando para isso, e eu acho que é extremamente interessante as empresas que também estão no momento de acelerar aqui começarem a olhar, porque é um negócio que vai mudar radicalmente, né? O que você falou, busca pelo GPT, lá cresceu 350% ano passado, e julgo dizer que deve crescer o mesmo número esse ano, né? É isso, cara, o mesmo número ou mais, assim, é impressionante o comportamento do consumidor, ele tá mudando cada vez mais rápido, assim, e eu acho que principalmente, às vezes empresas mais novas, né, menores, estão em outro estágio, elas estão super preocupadas em fazer ali o core, né, e fazer os caminhos tradicionais, mas eu já vi empresas que já estão começando por aí também, sabe, empresas mais nativas de IA, elas já nascem pensando, porra, como é que eu vou estar lá nas primeiras posições quando alguém perguntar comprar XPTO nas LLMs, né? E eu acho que as grandes empresas ali, as famosas empresas do Vale do Silício, Google, Amazon, etc., cara, estão se mexendo muito para isso, né? Eu vi um post esses dias, só uma curiosidade, um parênteses aqui,
que o Bezos, ele lançou a Alexa.com para a galera começar a consultar a Alexa não pelo dispositivo físico, mas como uma LLM. Aí você imagina a Alexa, o dispositivo hardware Alexa que todo mundo tem em casa, eu vi que ele está lançando agora como se fosse um chat GPT, uma LLM que você vai lá e de forma gratuita. E aí você tem já os dados, a Amazon, por exemplo, vai ter os seus dados já que ele já tem na Alexa, ele já tem os seus dados no Marketplace. E aí eu vi um post comentando de, cara, agora não é mais uma questão só com a inteligência artificial de quem vai trazer a informação, é quem vai fazer o processo todo por você. Você vai dizer lá, cara, vai pesquisar lá na Alexa uma receita para fazer qualquer tipo de comida, ele já vai ter a receita lá, ele já vai ter a tua conta no Marketplace da Amazon, ele já pode, você quer que eu já faça o pedido e entregue na sua casa pela Amazon, vai lá. Então, assim, o post do cara que é referência aí no assunto, ele tá falando, cara, agora não é mais sobre busca, sobre pesquisa, sobre informação, é mais sobre qual inteligência artificial vai conseguir realmente fazer boa parte das coisas por você, né? Claro que tem o processo das pessoas se sentirem confortáveis em deixar uma IA chegar nesse nível vamos falar aí não é intromissão a palavra certa, mas esse nível de automação da sua vida, vamos falar assim. Então, cara, quem não estiver ligado nessas novas tendências, eu acho que pode perder algumas oportunidades e até ficar para trás em alguns assuntos. Cara, sensacional. Acho que é bem isso, né? Acho que é um momento assim que talvez seja o momento da nova internet, né? Do mesmo jeito que 2010, assim, né? Mais ou menos, começou a ter os smartphones, né? E a internet se democratizou mesmo, foi uma transformação gigante. A galera começou a ter o WhatsApp, rede social, né? Pô, olhando para o movimento que está acontecendo agora com AI, é a mesma coisa, o comportamento vai mudar radicalmente, né, do consumidor, Total. Inclusive para comprar software, né? Então acho que são pontos que todo mundo tem que estar de olho. A briga não é mais por palavra-chave, a briga por influência e conteúdo. E então acho que essa parte do GO é super legal. Cara, acho que sensacional o bate-papo. Estamos chegando no final do nosso tempo aí. Não sei se tem alguma consideração final, mas foi muito bacana trazer esse olhar de growth aqui para a comunidade. A gente ainda não tinha falado diretamente com ninguém de growth em si, então acho que é super legal, né, trazer esse olhar de como é que growth entra na parte de produto. A galera às vezes tem uma visão meio limitada que growth é só growth hacking, que é experimento, e as empresas estão transformando growth em cultura mesmo, né? Daqui a pouco todas as áreas vão estar embaixo de growth, porque a mentalidade growth ela acaba sendo útil em todas as áreas. Então, queria te agradecer demais aí de novo por topar o papo. Não sei se você tem uma consideração final aí também, se tiver, fica à vontade. Boa, eu que agradeço, cara, foi muito bom. Vamos falar mais sobre o assunto. Acho que a comunidade toda aí merece, né, essa discussão mais sobre growth. E uma última frase que eu gosto muito, eu tive lá em Stanford, eu tive aula com um professor de estratégia que deu aula pro Andy Grove lá da Intel, o cara deu aula para os caras da HP, o cara tem 44 anos de Stanford só, né? E foi uma das aulas mais brilhantes que eu tive, e aí ele traz muito aqueles conceitos do livro do Jim Collins, né, de empresas feitas para durar, empresas feitas para... E ele fala assim, cara, a essência da estratégia, né, e de crescimento, etc., é a capacidade das empresas em se transformarem para permanecerem relevantes. Então, essa capacidade, que tem a ver com a capacidade da mentalidade de growth, etc., eu acho que ela vai ser fundamental daqui para frente para todas as empresas. Sensacional, bela conclusão. Boa. Boa. Daniel, brigadão de novo. Pessoal que nos assistiu até aí, muito obrigado também. Vamos para o próximo episódio. Daniel, vamos se falando aí, né? Temos nosso projeto com a Get Demo. Estou sempre acompanhando vocês aí. Vamos conversando aí. Obrigado, hein? Valeu. Obrigado, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.